Olá, pessoal. Aqui é a professora Júlia. Trabalhamos em sala o eixo 3 do bloco 4, eixo de psicologia social e sociologia aplicadas ao trabalho. Lembrando que nas minhas aulas a gente deu um enfoque maior para a área de psicologia social, né? No Rico Domingues a gente trabalhou essa disciplina de forma separada ali com dois professores. Então, indo à nossa prova, considerando a prova de gabarito 1, nós tivemos, em primeiro lugar, a questão 23 cobrando um conteúdo aí bem específico da psicologia. Agora, de forma surpreendente, indo um pouco na contramão da ênfase que deu os tópicos do edital, a questão trouxe como enunciado um texto de Freud, né? Que normalmente Freud é estudado e é considerado nos estudos aí do psiquismo, uma psicologia mais individual, os processos psicológicos, mas como o próprio texto traz, né, não é possível pensar esses aspectos individuais sem considerar o aspecto social, o aspecto da inserção social, das relações com o meio social. É certo que o texto trouxe algum vocabulário aí mais específico da psicologia, o que pode ter assustado alguns candidatos, né? Ele vai falar ali de psicologia individual, impulsos instintuais, vai falar também do grande outro, é um vocabulário mais específico aí da teoria freudiana. Mas, pessoal, ainda assim, eu creio que a partir das aulas que a gente teve, foi possível acertar essa questão, que tem como gabarito letra A, né? De que o texto acima, o texto ali de Freud, ele sustenta a ideia de que a aprendizagem depende da interação do indivíduo com o meio social. Foi algo que a gente trabalhou principalmente na primeira aula, quando a gente estudou interação social, né, o meio social, identidade, aprendizagem. Foi algo bem introdutório aí da psicologia social, essa noção de que o ser, né, o ser humano, sobretudo, ele se constitui a partir desses elementos que fazem parte do seu meio, né, inclusive desde antes do nascimento, né, foi algo que eu falei em sala, porque as próprias representações dessa mãe que está gestante, por exemplo, o que ela vai entender da gestação, como ela vai cuidar da gestação dela, tudo isso, as expectativas que se tem sobre esse filho, enfim, são elementos aí externos a esse ser que ainda sequer veio ao mundo, mas que já estão de alguma forma fazendo parte de quem ele vai ser, né? Então, essa é uma noção bem central aí da psicologia social. Creio que com nossas aulas a gente conseguiu dar conta disso. E essa foi a questão 23. Agora, em segundo lugar, a gente teve também a questão 26, que aí não vai falar especificamente de psicologia, mas vai falar dessas relações interétnicas, né? Que foi algo que eu dei bastante enfoque nas nossas aulas, tanto ali para a questão do povo negro quanto dos povos indígenas, que também foi outro assunto aí bastante presente na prova, mas especificamente na questão 26, eles trouxeram algo que era expectativa, né? Um texto a ser interpretado. E foi algo que eu tentei passar para vocês, assim, os textos dessa prova, eles não viriam de forma neutra. Se espera, né? Estava se esperando um certo posicionamento do candidato. E isso tem totalmente a ver com essa questão, né? Que tem o gabarito como letra D, o mito da democracia racial. Porque justamente ali no texto, a Lélia Gonzalez, que é a autora desse trechinho, ela está falando ali que se tem a ideia de que no Brasil não há racismo, né? De que é nos Estados Unidos que tem racismo, aqui não há. A própria noção ali, o preconceito de não haver preconceito. A ideia de que não há esse preconceito no território brasileiro. E isso se trata justamente desse mito da democracia racial. Né? A democracia racial seria essa ideia de que o Brasil conseguiu se constituir de forma igualitária entre as diferentes raças que constituem aí o povo brasileiro. E a ideia de mito aí é de que essa não é uma afirmativa verdadeira, né? De que, na verdade, a democracia racial ela não está presente no contexto brasileiro
Enfim, e aí vai uma aula para falar sobre isso, né? Mas é mais ou menos essa a ideia que o texto ali tá tentando passar, né? Tanto que ao final ela fala, né? A cidadania do negro é uma cidadania estraçalhada, uma cidadania dilacerada, ou seja, há sim alguma diferença entre a cidadania do negro e do branco aqui no Brasil.